E aí, galera, hoje teve entrevista coletiva com o goleiro Fernando Miguel. Foi a primeira das contratações do Ceará. Na verdade, o jogador ainda estava atuando no Fortaleza quando o Ceará contratou, assinou um pré-contrato. É algo possível hoje no futebol, faltando 6 meses de contrato. Você já pode assinar um pré-contrato com outro atleta, e foi o caso do Fernando Miguel. Hoje, na sua entrevista coletiva, o Fernando Miguel falou dos jogos que ele já tinha atuado contra o Ceará e que isso chamou a atenção dele para jogar no Ceará. Sabia que era um time grande em relação à qualidade do clube, aos últimos dirigentes que teve. Ele chegou a citar o Evandro Leitão, chegou a enfrentar o Ceará na época em que o Evandro era presidente, e sabe da história, do potencial do clube. Disse que esses foram fatores que o fizeram vir para a equipe do Ceará. Quando perguntado, inclusive pelo Trovão do Futebolês, sobre a mudança entre rivais, ele falou que foi a primeira vez que isso aconteceu na sua carreira, que é algo desafiador para a carreira dele, e acredita que o torcedor pode ficar desconfiado, mas que aos poucos em campo ele vai mostrar que pode fazer um ótimo trabalho. Sobre conversar com o Mancini, ele disse que não é a pretensão dele colocar aquilo que ele deseja enquanto atleta acima das pretensões do clube. Então, primeiro as pretensões do clube e depois a pretensão dele. Diz que sim, já conversou com o Mancini, que ele, como jogador do Ceará, precisa viver intensamente o clube para ter passos sólidos para essa temporada 2024. Sobre a preparação física, a questão física, ele afirmou que está bem, chegou muito bem fisicamente, e lembrou uma questão que é real: os jogadores estão cada vez mais sendo preparados durante já o período de férias, ou seja, os clubes, como é o caso do Ceará, tem uma cartilha para como o jogador deve ser nas férias, cuidar da parte física, e no Ceará também teve aquele pré-início de temporada, dia 26 de dezembro, já com as informações online, acompanhamento online para que os jogadores começassem algum tipo de trabalho. Então, o Fernando Miguel entende que o jogador está cada vez mais profissional, inclusive no seu período de férias. Indagado como foi a troca de clubes, ele falou da situação de trocar equipe, já tinha sido perguntado lá pelo Trovão, falou dessa situação de trocar, mas que já está muito bem ambientado. A ambientação maior vai vir com o tempo e também o conhecimento com os seus companheiros. Sobre a pressão que essa própria troca faz, ele chegou a dizer o seguinte, aspas para ele: eu poderia ter escolhido uma zona muito mais confortável, mas eu gosto desse desafio de crescer junto com o clube. Foi isso que o Fernando Miguel falou sobre aceitar o desafio de ser jogador do Ceará nesta temporada. Perguntado sobre a Série B, ele disse que sabe que é a principal competição do Ceará no ano, mas ele preferiu entrar com uma outra ideia, uma outra situação, entendendo que o Ceará precisa o ano inteiro muito bem. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, para quando chegar na Série B, o clube, o time já está forte o bastante para enfrentar essa competição que ele sabe, né? Ele entende que é a competição mais importante da temporada. Quando se falou dessa questão de liderança, eu acho que vocês lembram disso, né? Antes mesmo da temporada começar, já se falava que faltou um pouco disso na temporada passada. O Fernando Miguel é tido como um dos caras da liderança, e ele fala o seguinte: precisa ter liderança do time em campo, jogadores, mas precisa também ter fora de campo. É uma coisa que eu sempre entendi que é necessário. No departamento de futebol, na direção do clube, em todos os setores, é preciso que haja uma liderança, e ele acredita que isso já está acontecendo, que o clube tem essas lideranças e que isso vai ser muito importante. Eu lembrei, ele não falou sobre isso, mas você ter um Ricardinho como assessor do departamento de futebol, um cara que sempre foi líder com os outros atletas em campo, coopera com esse fator da liderança. Sobre voltar a conversar com o Mancini, aliás, voltar a trabalhar sob o comando do Mancini, o Fernando Miguel deixou claro que é ótimo, que é uma ótima oportunidade, que é bom trabalhar com quem já se conhece, que espera ter sucesso aqui, mas acha que não vai ter nenhuma vantagem de ter trabalhado com o Mancini, simples vantagem. Eu perguntei para ele sobre elenco, o que ele acha desse elenco que está sendo formado. É claro, ponderei que é o início, não teve nenhum jogo, nenhuma partida para se dizer se esse elenco vai dar certo ou não. Ainda está conhecendo, tem jogadores chegando. O Facundo, o centroavante, chegou agora
o Barcelona há pouco tempo, está tendo seu primeiro treinamento agora. Então não dá para conhecer todo mundo, mas dá para conhecer as informações que já chegam desses atletas mesmo da contratação, ou durante esse período de contratação, e alguns chegaram. O Fernando Miguel falou um pouco sobre essa situação, essa questão de novo elenco e o que ele pensa desse elenco que o Ceará está formando. Todas as reformulações, elas precisam ser bem construídas, elas precisam ser bem observadas, porque tem muitos detalhes que podem acelerar ou retardar o crescimento de uma equipe e de um grupo, né? Tem chegado bastante jogadores estrangeiros que pela primeira experiência vão ter aqui no futebol brasileiro, atletas jovens, atletas com muito potencial e que precisam dia após dia ter a consciência de que precisam se envolver ao máximo para que a gente consiga crescer. O jogo de uma equipe, ela não flui só por bons jogadores, ele flui por envolvimento, ele flui por entrega e flui por uma boa orientação, uma boa gestão do seu dia a dia. Pelo que eu conheço do Wagner Mancini, aquilo que a gente já viveu, ele tem experiência suficiente para dia após dia ir dando os passos necessários, fazendo os ajustes necessários em termos de comportamentos, condutas e passos na direção que nós precisamos dar para crescer como equipe, né? Mas é uma equipe com bons valores que tem apresentado, pelo que nós conseguimos ver aqui, jogadores experientes chegando com um bom histórico profissional e que eu espero que a gente consiga evoluir como grupo. Como eu falei, a gente precisa mostrar isso lá dentro do campo, nos jogos para o torcedor. O torcedor precisa sentir, precisa ver com os próprios olhos que tem uma equipe organizada, uma equipe unida e uma equipe identificada com os objetivos do clube na temporada. É isso que a gente vai procurar fazer. Uma outra coisa indagada para ele foi relativa à defesa, um problema do Ceará, principalmente nesse último ano. E ele fala que não é só um jogador que vai mudar esse panorama, você está falando ele, ou um zagueiro, ou alguém que for contratado, mas tem que ser uma mudança de grupo. E ele falou que para um time tomar poucos gols é importante o equilíbrio, sem dúvida nenhuma, é algo importante. A gente já tinha conversado sobre isso em outros vídeos, né? O time precisa ser equilibrado, inclusive ofensivamente, meio campo, defensivamente, o time precisa desse equilíbrio. Os jogadores de ataque hoje são os primeiros a iniciarem o processo de marcação, então o equilíbrio realmente é algo muito importante. Ele foi indagado por que não foi titular temporada passada pelo Fortaleza, prefiro não falar disso, mas deixou assim entre linhas de que há coisas que não dependem dele, então ele entende que não foi uma situação que dependeu só dele para não ser titular na última temporada, mas preferiu não falar muito sobre isso. E se está feliz, ele falou que está muito feliz, que se sente muito feliz hoje, defendendo, vindo para a equipe do Ceará. Sobre o Campeonato Cearense, que é algo muito debatido, o Ceará tem como seu principal objetivo a Série B, voltar à Série A do Brasileiro. Mas o Campeonato Cearense seria um 6º título consecutivo do Fortaleza, caso o Fortaleza vença. E o Fernando Miguel falou sobre isso, falou sobre essa importância, falou que isso é um dos objetivos do Ceará para a temporada, claro, tentar ser campeão cearense. Lembrando a diferença, né? O Ceará está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não é algo que torne uma impossibilidade de um time ganhar um campeonato estadual só por estar numa divisão abaixo. Sobre as qualidades que fizeram ele escolher, ser escolhido, né, pelo Mancini, ser escolhido para ser contratado, o atleta acha, o Fernando Miguel, ele está certo, quem deve responder essa pergunta é o próprio Mancini, mas ele disse que o Ceará contratou nele um profissional que o que ele pode prometer, né, muito sério e também muito leal. Para terminar, ele falou sobre objetivos para a temporada. Ele falou que o Ceará precisa jogar bem todas as competições que tiver, precisa jogar bem do primeiro ao último jogo, que as competições não são vencidas por uma partida apenas, ou seja, está na final, aí vamos vencer a competição, mas desde a primeira partida se constrói um grupo vencedor e que entende que o Ceará, todas as competições que entrar, vai precisar jogar ao máximo, tentar conquistar, e esse não pode ser um objetivo diferente para a temporada. É importante dizer que a direção do clube deixa muito claro que, como ano passado, o grande objetivo para a temporada é voltar à Série A do Brasileiro. A Série A é que insere financeiramente o capital no clube para o seu crescimento sólido. Então é por isso que o Ceará precisa realmente voltar à Série A.
Um abraço, galera.